Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu recebo uma convidada que já está simplesmente aprovada em um concurso de Defensoria Pública, que também é nortista, assim como eu, que tem um Instagram muito amorzinho e que arrasou na primeira fase da Defensoria Pública de Santa Catarina e que hoje está se preparando para a segunda fase desse concurso. Seja muito bem-vinda, minha querida Thaís. Uhum. Obrigada, José. Oi, gente. Vocês já me conhecem, provavelmente, do Instagram. Eu sou a Thaís, eu sou paraense. É, eu tô aprovada na Defensoria Pública do Acre, em 10º lugar da ampla concorrência, em 14º, considerando as cotas. Eu tô agora há 7 anos na estrada dos concursos. Eu estudo para concurso desde que eu me formei. E a Defensoria é um amor que acabou me fazendo ir para o direito e mesmo tendo é, resistido no começo, quando eu estagiei na Defensoria Pública no meio do meu curso de Direito, eu me apaixonei perdidamente. Desde então, é, fui assessora do órgão depois que formei, inclusive foi a assessoria que me deu os 3 anos de prática jurídica. E hoje eu digo que eu sou concurseira profissional há agora 2 anos, e porque pedi exoneração do meu órgão e segui na estrada do concurseiro profissional e consegui minha primeira aprovação somente depois de me dedicar exclusivamente para os concursos. Nossa, então você já tinha passado pela Defensoria Pública no estágio durante a graduação? Você ficou quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei 1 ano e 8 meses porque eu entrei tardiamente. Eu troquei de universidade no meio do meu curso, porque eu tinha entrado na Federal do Pará. Eu comecei meu curso na Federal do Pará, na pública, só que nós tivemos uma greve de 4 meses. E aí, conversando com os meus pais, disse que queria fazer a permuta para particular, que na época tinha uma avaliação um pouco melhor no exame nacional das faculdades, né? Então, eu falei com os meus pais, fiz o vestibulinho, que a gente chama aqui, que é a permuta, a prova. Fui a única aprovada no 6º semestre da faculdade. E aí passei para particular, fiquei na particular até o final do meu curso. Aí foi lá que, depois do primeiro semestre no curso da faculdade, né, que foi o sexto, combinado com o quinto, porque tive que fazer algumas matérias a mais, aí sim eu pude entrar na defensoria, que só podia entrar a partir do 6º semestre, só que por conta dessa questão eu acabei não entrando no sexto. Ah, bacana. E eu acho que isso é uma regra. Eu acho que todo mundo que passa pela Defensoria Pública não tem como não se apaixonar por essa instituição. É realmente uma instituição apaixonante. Thaís, então, assim, você já foi aprovada, numa segunda fase, já foi aprovada na oral, mas agora eu queria saber como, onde e quando foi a sua primeira prova de segunda fase. Conta aí pra gente. A minha primeira prova de segunda fase foi no mesmo momento de uma primeira fase. Foi a prova do meu estado, a da Nossa, Defensoria que do bacana. Pará, em 2022. Porque assim, a Sebrasp, no norte, em geral, tem feito isso. Assim, eu acho que a exceção foi a do Tocantins. Mas, assim, a maioria das provas da Sebrasp no norte está sendo no mesmo final de semana. Então, a gente faz a objetiva e, em seguida, no mesmo fim de semana, faz as duas provas de discursiva. Ah, Então, nunca tinha tido. desculpa te Uhum. atrapalhar, mas agora também eu lembrei que realmente o Sebrasp tem esse estilo, não sei se é só no norte, mas na Defensoria Pública do Tocantins realmente não foi assim, mas no Ministério Público do Tocantins, eu acho que em 2021 ou foi 2022, também foi desse jeito. Eu fiquei assim, gente, como assim? Nossa, deve ser super É, cansativo. muito, altamente. Assim, a minha prova do Acre foi no mesmo dia, foi o mesmo padrão, só que eles separaram a primeira da segunda fase, mas é o mesmo padrão, porque nós fazemos a objetiva no sábado à tarde e no domingo o dia inteiro as duas provas. Você só tem um horário de almoço entre as duas e são 10 horas de prova, 5 horas de manhã, 5 horas da tarde. É bem cansativo. Nossa, E imagino. aí eu fiz a do Pará, né? Assim, eu ainda trabalhava na época, era o meu grande sonho, é ainda o meu grande sonho, né? Passar no meu estado, mas eu não estava preparada ainda, eu não tinha nem noção, assim. Apesar de eu já estar na estrada há muito tempo,
eu não tinha nem noção de como me preparar para uma segunda fase, não conhecia direito os cursos, eu já fazia alguns cursos há algum tempo, mas não com regularidade, porque o trabalho me sugava muito. Então, eu era assessora, né? E eu assessorava 10 defensores ao mesmo tempo. Nossa, muita coisa. Então, era muito difícil. Então, assim, eu ainda tentei, e assim, foi a minha primeira aprovação e objetiva, foi essa prova. Eu fiquei exatamente no corte, só que infelizmente a segunda fase me eliminou. Nossa, E, enfim, foi um baque tremendo. sim, imagino. A minha primeira prova de segunda fase foi no estado do Mato Grosso. Foi em 2022 e nessa época eu lembro assim, porque eu também já venho estudando para concurso há algum tempo, mas antes de me dedicar ao cargo de defensor público mesmo, eu já vim estudando para alguns concursos de servidor. E aí eu fui estudando até o ano de 2022, quando eu consegui umas aprovações legais, eu falei assim, não, agora eu vou focar no concurso de defensor. E aí, em agosto de 2022, eu tinha direcionado esse estudo e eu falei assim: ah, vou fazer aqui a do Mato Grosso, porque a prova era em outubro. E aí eu fui fazer. Aí, beleza, fiz. E, para minha surpresa, eu não estava esperando, eu fui para a segunda fase. Só que, assim, eu tinha feito a prova, e aí, beleza, respondendo, era FCC. E depois eu tinha postado no Twitter falando ah, fiz tantos pontos, não sei o quê. E a minha amiga falou assim, uai, já tá na segunda fase. Eu, não acredito. Eu fiquei muito cético. Eu fiquei duvidando, eu fiquei, não, não é possível. E aí eu não estudei, tipo, pra segunda fase. Eu só fiquei assim, mas será? Aí eu não tinha comprado nenhum curso, mas aí eu fiquei continuando meu estudo como se tivesse para uma primeira fase. E aí eu fiz a prova da segunda fase também do Mato Grosso. E aí foi muito essa experiência que você relatou de não saber mais ou menos no que você tá pisando. Você fica assim meio desnorteado. E aproveitando esse gancho, o que você aprendeu em todos esses anos nessa preparação de defensoria pública sobre essa segunda fase, essa preparação para a segunda fase, que ninguém te contou quando você foi pela primeira vez para essa etapa de segunda fase? Eu vou começar aqui falando que eu acho que para mim seria, e aqui não é nenhum merchan, gente, mas eu acho que o pessoal devia ter me falado do espessoto. O que que era isso? Porque, e para quem não sabe, eu já adianto, o espessoto é um vade-mecum especializado para o concurso em questão para a Defensoria Pública de segunda fase, que tem leis estaduais e não só, tem várias resoluções do CNJ e afins, e aí é super importante. Na minha segunda fase, eu fui só com o meu vadezinho ali, singelo, e eu, tipo, todo, nossa, vou lá, vamos lá, vai dar certo. E aí, quando eu cheguei na prova, tinha o pessoal lá com um monte de livro, eu fiquei assim, gente, o que que é isso? E aí, eu acho que pra mim seria isso, pra você. Primeiro, assim, o espesoto, eu tive uma sorte imensa, porque o espesoto, esse espesoto que eu estou segurando aqui é o espesoto da Defensoria do Pará, ele virou meu espesoto de estimação. É o que eu estudo todas as normativas internacionais, enfim. Nossa, eu também É, tenho isso. Tipo, do Paraná também virou meu de estimação. Eu também tô na saga de ler as resoluções do CNJ. Pois é, então, tipo assim, eu tenho esse espesoto como espesoto de estimação, mas assim, desde a primeira prova eu tive a sorte de encontrar o Ricardo Espessoto, porque eu lembro que também não tinha grupo de concurseiros, eu não tinha amigos concurseiros nessa época. As minhas amigas concurseiras eu comecei a ter a partir do Instagram mesmo, que Uhum. é muito recente o meu Instagram. Então, assim, foi em 2022, final para 2023, que eu comecei a ter amigos concurseiros que a gente fez essa troca. Mas, assim, por uma sorte, eu tinha colegas na defensoria que tinham sido aprovados em outros concursos e falaram: olha, vai nesse. Tá aqui o número do Espessoto, do Ricardo Espessoto, e aí fala com ele que ele normalmente tem grupo que ele cria para poder Sim. fazer o Fadmecum. E aí eu fiquei, nossa, como assim tem um vade-mecum específico? Isso, tipo assim, a prova, eu acho que era, tipo, no mês seguinte, assim. Só que a prova do Pará, eu tive uma sorte imensa, porque não ia dar tempo de chegar. Só que a prova do Pará foi remarcada.
conta da pandemia e tudo mais. Sim. E aí, tipo assim, como a prova foi remarcada, eu consegui pedir o espesoto. Só que eu não marquei o espesoto. Tipo assim, eu disse, Nossa, vou lá. Mano, para uma prova confia. CESP já é uma dica. Para uma prova Sebrasp, CESP, ele, assim, eu não iria sem, sabe? Porque eu, assim, é algo que, assim, me dá um conforto de ver o espesoto ali comigo. Porém, para uma prova CESP, que foram as duas provas que, assim, eu fui aprovada, não é tão indispensável, tá? Eu tenho amigas aprovadas que não fizeram nenhuma prova CESP com o espesoto. Então, assim, para uma prova FCC e de banca própria é completamente diferente. É um mundo diferente. Agora, Eu uma prova nunca CESP, fiz que é prova mais CESP. a prova CESP, ela é muito mais legal. Ela é muito mais. Não é legal a palavra, mas ela é muito mais Lei seca. normal, vamos dizer assim. Ah, tá. É a lei do vademecum. Ela Uhum. é muito mais a lei do vademecum. E, assim, algumas vezes uma súmula aqui e ali que tu vai ter que gravar normalmente porque ela é Sim. vedada. Mas, assim, a prova CESP é muito mais tranquila nesse quesito. Esse negócio de ficar botando no espelho resolução do CNJ, convenção internacional, não é tão normal, tá? Para uma prova CESP. Agora, para as outras provas todas de defensoria, ele é altamente indispensável. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que o principal que eu aprendi, especialmente na prova do Acre, que foi a prova que eu fui aprovada efetivamente, né, na segunda fase, foi que eu precisava ter um estudo sistematizado das peças. Porque, assim, eu fiz muitos cursos no mercado, mas eu me dei com uma professora específica que eu disse assim, essa pessoa, ela conseguiu sistematizar. Tipo assim, eu não precisava nem pensar, eu tinha uma frase para simplesmente colocar no papel na ordem o que eu precisava. Porque eu tinha muitas ideias na hora da prova. Só que quando eu ia botar no papel e botar numa peça, especialmente nervosa e com toda a questão do concurso em si, eu não conseguia. Eu precisava de alguém que sistematizasse com um mnemônico, dizendo assim, querida, olha, você vai ter que colocar nessa ordem. E quando eu conheci essa professora, eu disse, cara, não, mudou minha vida, mudou minha vida. E assim, depois disso, eu fiz o que outro curso também me indicou, que é os saquinhos de peças todos os dias para poder treinar espelho. No meu Instagram eu coloquei isso num post, e é o sorteio de peças. Eu tinha um sorteio criminal e um sorteio cível. E aí eu sorteava, tinha Gente, que papeizinhos bacana. dentro dos saquinhos, tinha papeizinhos. Inclusive, eu vou dar pra fazer jabá porque tu é professor. O Jus Impacto que Ah, ensinou isso. Naira deu essa dica. Então, eu tinha os dois saquinhos, e aí um dia era cível e o outro dia era criminal. E aí eu tirava do saquinho, aí vinha apelação cível. Aí eu ia fazer o esqueleto, só o esqueleto, sem nada de mérito. Esqueleto todinho da apelação cível. Aí via se batia com o esqueleto que eu tinha, o que faltava eu escrevia de novo para poder fixar e seguia. No outro dia eu já tirava aquele papel do saquinho e já não podia sair a apelação cível. E assim ia até a data da prova. Isso me ajudou demais, porque assim, na hora da prova, quando eu vi, é apelação. Então, eu vou lá, tchá, 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 eu sei como é. Eu fiz o esqueleto, tanto que as pessoas no meio da prova do Acre, porque a gente fez o intervalo do almoço e pôde conversar. E as pessoas olharam o meu rascunho e disseram, nossa, o teu rascunho é um espelho mesmo. Porque eu meio que botava as palavras-chave rapidamente e fiz uma ordem. Porque aquilo ficou automático. E isso eu não sabia na prova do Pará. Eu não tinha nem ideia. Então, tipo assim, a prova do Acre foi virada de chave em relação a isso, porque eu efetivamente consegui ter uma ordem para estudar e gravar as peças, porque o meu problema não era ter as teses de mérito, que a gente vai aprendendo com o tempo. Só que o problema era que eu não tinha ordem. E às vezes eu pensava numa tese de mérito, aí eu escrevia, aí quando eu via, não, mas tinha uma nulidade, eu não botei antes, meu sim. Deus, enfim. Foi uma confusão, minha prova do Pará. Eu olho hoje em dia e digo, meu Deus, o que foi isso? Ah, mas tudo é experiência, né? E contribuiu com certeza aí para a sua evolução. E você falando aí desse negócio de esqueleto, agora eu lembrei também que quando eu estava me preparando para a segunda fase da OAB, e a segunda fase da OAB eu fiz antes de querer entrar mesmo no mundo dos concursos, foi aí que eu também tinha pegado isso. O esqueleto é fundamental. Eu acho que não tem como você fazer ali a prova da segunda fase
principalmente a peça processual, sem você montar o esqueleto. E também não é aquele esqueleto ali todo bonito, nem nada, é aquela âncora, como você falou ali, para sistematizar o que que vai ter. E às vezes é um esqueleto assim, por exemplo, no meu caso, eu às vezes abrevio umas coisas que se a pessoa pegar ali para tentar replicar, vai ficar assim, meu Deus, o que que é isso? Mas é um ponto super importante. E em relação a essa preparação para a prova de segunda fase, como é que você treinava e treina, né? Porque você agora está se preparando também para a prova de Santa Catarina. Então, assim, como é que você treinava já ali fazendo prova de segunda fase? Como que você vai treinar agora para a prova de Santa Catarina? Você falou aí do sorteio, que eu achei uma ideia genial. Mas aí, na hora que você vai botar ali a mão na massa, em casa, como é que é? Você separa um dia, faz tudo junto? Conta aí. Eu sou meio assim, eu sou meio obcecada com treino. Eu faço treino todos os dias, só que eu não faço treino completo. Durante a semana, como eu acho que são dias mais. Como eu tô combinando duas fases agora, né? Porque isso é a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo isso. Que eu tô estudando para a primeira fase do Rio Grande do Sul, do Pernambuco e do Amazonas ao mesmo tempo, com a segunda fase de Santa Catarina. Ah, só para passar aqui para o pessoal, porque a gente não falou seu nome de usuário no Instagram, eu acho. É Sim, eu acho que sim. @defensora Thaís, com TH. Isso. Pois é. Mas assim, voltando ao assunto. Então, como eu tô combinando as duas fases, eu gosto de separar por turno. Eu boto o turno que eu sou mais produtiva para a fase que eu tô mais perto de passar. Então, o meu turno da manhã, que é o meu turno mais produtivo, ele tá sendo dedicado a Santa Catarina. Então, eu acordo cedo e fico treinando mesmo, tipo assim, eu faço primeiro a aula do meu curso, que é uma aula em vídeo, e aí vejo ela, e quando eu termino a aula, que eu digo, vou fazer 2 horas da aula, só que 2 horas acelerada. Uhum. Então, eu terminei as 2 horas de aula, eu começo o treino de teses durante a semana, que é o que é o treino de teses? É justamente o treino de esqueleto com mérito, né? Com teses. Eu vou fazer o treino do esqueleto com base nas provas anteriores. Eu pego alguma prova anterior, principalmente agora que eu estou estudando para uma prova de banca própria. Eu tô me dedicando em fazer provas da FCC e provas de banca própria mesmo, porque quando eu fiz o Acre, eu esqueci a FCC e esqueci as bancas próprias. Eu fiz todas as provas CESP que tem recentes de discursiva de defensoria. Todas, até a data da minha prova. E lembrando que nós tivemos um mês, foi praticamente um mês, entre a prova objetiva e a prova discursiva. Então foi assim, um intensivo que eu peguei e disse, meu Deus, eu preciso terminar todas essas provas. E fiz todas até. Deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que eu fiz até a Defensoria do Distrito Federal, que foi em 2019. Fiz todas as CESP. E aí, como a CESP tem todas as provas, isso inclusive é uma informação importante, diferentemente da FCC, da Fundatec, das bancas próprias, que é mais difícil a gente achar espelho, e os espelhos, quando a gente acha, são espelhos que não são tão completos. A Sebrasp é um amorzinho nesse quesito, porque a gente aprende lendo o espelho Sebrasp. Sim. Lá tem artigo, tem qual é o julgado que se baseia. Ai, gente, meu Deus, eu amo essa banca. Mas enfim, eu sou tiete da CESP. Eu tô Eu tô vendo. tendo dificuldade agora. Eu tenho dificuldade agora de gostar de outra banca. Mas enfim. E, assim, como eu tinha essa facilidade de ter os espelhos, porque eles estão todos em consulta pública no próprio site no site da CESP, eu ia e batia o espelho, ia dizendo assim, esqueci esse artigo. Eu já ia no meu Vademecum e ia marcando. O treino de teses não é escrever tudo. Eu só colocava artigo de lei e a tese, artigo de lei e a tese, eu cronometrava para poder eu terminar o meu treino de teses, porque assim, cada parte ia ter 5 horas. Então eu precisava terminar a prova, o objetivo era esse. Eu comecei terminando o treino de teses, que era o espelho da prova inteira, que era uma peça e 2 questões. Eu comecei terminando com 2 horas e meia, tava muito. Então eu disse, eu preciso baixar esse tempo. E aí eu fui deixando mais rápido o treino de teses, né, o espelho,
para que lá na hora esse rascunho demorasse no máximo 1 hora, 1 hora e 15 da prova inteira. Então, tendo essa 1 hora, 1 hora e meia, eu ia terminar o espelho, né, da prova, o rascunho, e ia passar para a folha definitiva. Então, eu ia ter todo o resto da prova para a folha definitiva, que é uma coisa que na CESP é diferenciado, porque a gente tem que ter tempo para olhar a pontuação, para olhar cada minúsculo detalhe da tua prova, porque a CESP é muito chata com português. Muito. Assim, regras específicas que só tem na CESP. Tipo, se você escrever artigo e parágrafo 5º do artigo 5º, tu tem que ter vírgula antes do parágrafo. Então, se eu escrever só artigo 5º da CF, não tem vírgula nesse meio. Mas se tiver o parágrafo, tem vírgula entre o parágrafo e o da CF. Não pode ser artigo 5º, parágrafo 5º, CF. Tem que ter o da, entende? Entendi. Essas coisas, essas picuinhas que só tem na CESP. Então, tinha que ter tempo de escrever com calma para não cometer erro de português. Porque o português, ele come a pontuação do teu mérito. Então, até o conteúdo jurídico ia ser perdido por uma besteira. E isso foi uma coisa que me marcou muito na prova do Pará, porque eu lembro que eu perdi muita coisa, porque no Pará não tinha limitação do português. Então, enquanto no Acre nós podíamos perder, acho que até 2 pontos da peça processual de português, tinha esse limite de 2 pontos, no Pará não tinha limite. Caramba! Então, inclusive isso foi judicializado e tal, mas assim, foi muito complicado isso na prova do Pará. E eu perdi muito ponto, porque eu não tinha nem ideia disso. Eu tenho hoje o manual da CESP, então eu gravei muita coisa, porque eu disse, eu não vou perder para português, não existe essa possibilidade. E aí, enfim, mas na FCC e nas bancas próprias, assim, eu nunca fiz nenhuma segunda fase, fora... Eu esqueço um pouco da segunda fase do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi complicado. Foi um momento difícil na nossa vida. Todo parceiro quase de defensoria passou por essa prova e disse assim, meu Deus, eu quero esquecer, passar uma borracha dessa parte da minha vida. E aí eu falo assim, olha, passei pra segunda fase do Rio de Janeiro, mas assim, eu tava tão incrédula, igual tu falaste do Mato Grosso, e eu tava tão incrédula que eu passei pra aquela segunda fase, porque foi a segunda fase efetivamente que teve uma preparação, uma primeira fase separada. Entendi. E aí eu fui aprovada, teve um tempo e tal. Eu não tinha nem ideia do que era uma segunda fase. Então, tipo, eu já caí de paraquedas acho que, assim, todo concurso de defensoria fala que é uma das piores provas do Brasil, assim, uma das mais difíceis. Então, eu fico olhando assim, eu digo, gente, o que foi isso? Foi um surto coletivo eu ter passado por essa segunda fase. E a segunda fase foi assim, foi um terror pra todo mundo, mas assim, eu olho e lembro das minhas notas e fico, não quero apagar isso da minha vida. Então eu considero a prova do Acre como a primeira prova, efetivamente, que eu me dediquei para a segunda fase. Então eu fiz uma preparação específica, apesar do pouco tempo que nós tínhamos entre uma prova e outra. Então, assim, eu acho que esse foi o diferencial, sabe? De, tipo assim, quando eu efetivamente vesti a camisa, não, vou fazer uma segunda fase e vou estudar loucamente para conseguir passar nessa segunda fase, porque eu acho que eu também não me sentia merecedora, sabe? Sem nenhum tipo de falsa hipocrisia, sabe? Mas é falsa modéstia, na verdade. Que eu ficava olhando assim, dizia assim, cara, não, eu tô tanto tempo tirando 40, 50 nessas provas objetivas, não é possível que eu tenha passado, sabe? Foi até assim, eu dizia assim, quando eu passei na prova do Pará, que a gente teve o resultado no mesmo dia, da objetiva e da discursiva, eu olhava e dizia assim, não, foi porque anularam as questões. Não tem essa possibilidade. Eu passei por sorte. Entende? Era bem isso. Assim, eu olhava assim, não acredito nisso. E no Rio, por não ter média de corte, a maioria dos professores estava virando e falando isso pra gente. Ah, gente, quem passou no Rio? E aí ainda falam, o que eu achei errado, sinceramente, porque teve muita gente reprovado na objetiva, e eu acho um pouco de desrespeito. Mas assim, quando eles falam assim, porque quem passou no Rio, na objetiva do Rio, não passou. Tipo assim, não tá competitivo ainda, saca? Tipo assim, e muita gente falava isso. Muita gente, e ainda fala. Então eu fico olhando assim, eu digo, assim, eu entendo que tem um grau de realismo e tal, porque é uma nota um pouco mais baixa e tudo mais, mas assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, especialmente pela galera que não passou. E assim, e que às vezes é do estado delas, sabe?
Mas, assim, enfim, eu considero o Acre a segunda fase que eu me dediquei, efetivamente. Que eu disse assim, não, eu passei. E eu passei bem, assim, foi... Eu acho que o 2024 pra mim foi muito marcante, porque, cara, eu olhei assim, eu disse, não acredito. Realmente, agora eu cheguei no ponto que eu consegui passar de uma segunda fase bem. Aí eu consegui passar em terceiro lugar da objetiva. E aí eu, tipo assim, disse, cara, não, eu consegui, e eu consegui bem, eu não preciso nem, eu não tenho dúvida, eu não tô na média de corte. E aí, assim, eu disse, não, vou me dedicar muito, preciso passar. Eu não importa se é a minha primeira, segunda fase que efetivamente eu vou me dedicar. Não importa, eu vou conseguir. E aí eu me dediquei muito, muito. Eu, tipo, mergulhei na CESP de um jeito que, assim, aí eu me apaixonei pela banca. Porque, enfim, não tem, assim, quem não gosta da CESP, desculpa, mas assim, cara, não tem. Ela é muito previsível, é muito lindo isso. Que a gente consegue estudar lindamente, aquela coisa bem organizadinha. E aí, assim, depois que eu fiz a segunda fase, assim, foi ainda melhor, porque na prova oral também eles têm o mesmo padrão. Então, tipo assim, eles botam os espelhos da prova oral, eles disponibilizam os videozinhos pra gente. Não pode publicizar, né? Mas, assim, a gente tem, sabe, tipo, de, assim, a segurança de ver o vídeo, sabe? De poder recorrer. Eu não precisei recorrer, graças a Deus. Porque, enfim, também foi uma fase que eu fiquei obcecada pela prova oral. Eu Nossa, falo eu muito também. obcecada, mas assim, é porque realmente, assim, mano, é porque assim, na verdade, o que acontece? Eu sou muito intensa. E o Acre foi praticamente sozinho, né? Tipo assim, a gente teve o Paraná nesse meio, só que aí teve aquela confusão, aí remarca a objetiva, e fez a objetiva lá, fez depois. E aí depois, eu não fui aprovada por 2 pontos na objetiva, então foi até bom, entre aspas, porque assim, eu sofri um pouquinho, mas na época eu já tava, tipo assim, eu acho que o Acre tinha sido, já tinha acontecido a prova oral do Acre, eu já ia acontecer, eu não lembro muito bem. Então eu tava tão focada no Acre que assim, eu nem senti tanto, assim, eu senti, mas foi uma coisa que, meu Deus, sabe, tipo, eu tava muito, e foi tudo muito rápido no Acre. Foi tipo assim, eu acho que a gente fez a prova em maio, prova objetiva, a prova discursiva foi tipo em junho, e foi tipo um mês cada prova, assim. Foi muito rápido. Então, foi meteórico. Então, assim, a gente não tinha tempo de respirar, era só fazer e acabou. E foi muito bom ter essa segurança de a banca dar essa possibilidade de a gente ver as provas anteriores. Então, a gente vê um padrão, sabe? Do que a banca gosta de cobrar, do que efetivamente você vai estudar, efetivamente você não perde tempo com outras coisas, porque você sabe o que vai acontecer. É igual, tipo assim, algumas amigas falam pra mim assim, ai, porque as bancas próprias têm a banca lá e a gente pode estudar a banca. O fato do examinador CESP ser sem rosto, eu acho que também me dava um pouquinho de segurança, porque não tinha como um examinador sem rosto vir com a tese de doutorado dele e perguntar pra mim, sabe? Isso também me ajudou. Porque eu dizia assim, cara, como é que eu vou estudar uma tese de doutorado se eu não sei nem direito os princípios constitucionais, saca? Eu Aham. fico olhando assim, eu digo, não é possível. E aí, assim, me deu uma segurança muito grande essa banca, sabe? Enfim, chat da CESP, tem que parar com isso. E aí, só aproveitando uma coisa que você falou, era sobre essa questão de não se sentir preparada. Eu acho que isso tem um impacto muito grande. Eu acho que, claro, o emocional, ele é muito importante em todas as fases do concurso, mas eu acho que o emocional vai adquirindo cada vez mais importância à medida que você avança para as outras fases. Porque, por exemplo, nessa do Mato Grosso, eu tinha avançado para a segunda fase, mas eu fiquei assim, gente, e se eu passar aqui, eu vou para oral? E se eu passar na oral, eu vou ser defensor público? E eu, sinceramente, não me sentia preparado para ser defensor público. E se já bate uma dúvida em nós mesmos que já temos um tempo de concurso e de prova, principalmente no começo, eu acho que essa dúvida assim é enorme, gigante. E naquela época eu realmente não me sentia preparado. Só que depois porque eu não tinha prática assim profissional na área civil, entendeu? Eu sempre mexi com penal e aí eu ficava tipo assim, meu Deus, já pensou se chegar um usuário da Defensoria Pública me perguntando alguma coisa sobre uso capião ali na hora? E aí, enfim, eu acho que esse emocional é super importante e envolve também, acho que essa questão que você falou de querer se entregar.
ali para a prova, né? Porque a partir desse momento, a partir da segunda fase, é quando o examinador, por mais que você não se identifique ali, é, até porque é vedado, né? Mas você vai mostrar ali que você pode ser uma defensora, um defensor público, que você sabe trabalhar ali em prol da instituição. E aí eu acho que é muito isso de vestir a camisa. À medida que você vai avançando, você tem que ir vestindo mais e mais, até chegar na oral que você tá ali com os examinadores, ah, em pé de igualdade, digamos assim, né? Porque eles estão ali para te avaliar na figura de defensora e defensor público. Sobre essa. É, esse é um lado negativo da CESP, só te cortando rapidinho, porque a CESP, ela não tem tanto esse viés institucional. Entendi, Então, assim, acaba que a gente perde um pouco esse viés de, eu vou ser testado como defensor. Lá é muito mais um teste como profissional jurídico, entendi, sabe? Por um lado é bom, porque assim, acaba que o teu conhecimento mais genérico, que acaba sendo o conhecimento de objetiva, né? O conhecimento da prova objetiva, que eu acho que é um conhecimento mais geralzão, ele é muito mais avaliado. Só que, por outro lado, a gente não seleciona como selecionam as bancas próprias e a própria FCC, né? Não seleciona as pessoas que eu chamo de vocacionadas, né? Isso, inclusive, é um problema, né? Até um pouco polêmico falar a palavra é, vocação, né? Mas assim, eu sou muito defensora da palavra vocação, porque muita gente critica a questão do defensor sangue verde, o defensor coração verde, né? Que é aquele defensor que tá ali, tipo assim, que meio que veste a camisa da instituição e seja o que for, contra quem for, ele vai sim fazer o melhor atendimento possível para aquele seu assistido, ainda que seja difícil, ainda que a instituição ainda esteja enfrentando diversos problemas com estrutura, por ser a instituição mais nova do sistema jurídico, das grandes carreiras jurídicas, né, que a gente conhece, mas assim, eu acho que é isso que, assim, eu particularmente defendo muito. Eu tenho um texto que eu fiz no meu Instagram, que é o texto Defensorar, que é justamente sobre isso, que não importa se eu vou acordar todos os dias para atender da beira de um rio, não importa se eu não vou ter estrutura. Eu vou lutar para que eu tenha essa estrutura um dia, mas enquanto eu estiver ali, eu vou atender, eu vou sentar no chão e vou atender meu assistido. Porque assim, eu acho que com o conhecimento jurídico que eu estou adquirindo e vou adquirir por toda a minha vida, porque eu acho que a gente nunca deixa de estudar. O profissional do direito, ele efetivamente, quando ele assina o diploma dele, ele nunca tem que deixar de estudar. Se ele deixa de estudar em algum momento, em algum momento ele vai ficar desatualizado, muito rapidamente, inclusive. Então, assim, a gente nunca vai deixar de estudar, nunca vai deixar de aprender. Mas, assim, eu acho que é esse coração, é essa questão de se colocar no lugar do outro, mesmo que você esteja na dificuldade, e saber que o teu gabinete não vai ser um gabinete, tu não vai te acastelar, e, assim, tu vai sentar no chão, na rua, com as pessoas e dizer assim, eu vou te ajudar, porque eu vou fazer o meu tudo por você. Eu acho que é isso que é o lindo da defensoria. E é por isso que eu sou grande defensora da vocação, porque não é todo mundo que está disposto a comprar isso. As pessoas, às vezes, fazem um concurso da Defensoria Pública e dizem assim, eu vou fazer porque é um cargo muito bom, é um salário muito bom, então, tá bom, né? Eu vou fazer o concurso e às vezes passam. Então, assim, acaba passando algumas pessoas que não têm noção do que é a estrutura da Defensoria e do que você vai ter que enfrentar para poder trabalhar. Às vezes, tipo assim, tendo que, em algumas situações, até pagar para trabalhar. Às vezes, tendo que ter essa dificuldade de fazer isso. E as pessoas não têm essa noção. Especialmente aqui no norte, no nosso norte, né? As pessoas não conseguem ver a dificuldade que a defensoria enfrenta nos interiores e até mesmo na capital, de ter que lutar contra a estrutura, não só no processo, mas também para conseguir estrutura para trabalhar. Então, assim, essas coisas as pessoas não sabem e acaba que fazem a prova sem saber e quando chegam se frustram. Mas aí eu digo assim, um defensor vocacionado, ele vai chegar e vai dizer, não, eu vou vestir a camisa. E eu não vou desistir
E vai ser difícil. Não é uma coisa que, não vai ser tudo flores. Não vai. Não vai. Mas assim, apesar de tudo, no fim do dia, aquele defensor vai dizer: eu fiz o meu tudo por essa pessoa. E é isso que ele leva, sabe? Pelo menos eu sou dessas, assim, sabe? Tipo, quando eu era assessora, eu levava muito isso pra mim, e os meus defensores são meus exemplos em relação a isso, principalmente o meu mentor. Que eu falo assim, ele foi meu chefe no estágio e foi meu chefe na assessoria. E eu falo pra ele assim, eu digo, você mudou minha vida, porque a ideia que ele passou da defensoria pra mim, me mostrou, foi justamente essa, de eu vou fazer o meu tudo, independente de onde seja, com qual dificuldade seja. O meu assistido vai ter o melhor atendimento possível, mesmo que eu tenha que me desvelar pra isso. E, assim, nossa, eu sou muito apaixonada, assim. Eu não Chega a me dar sei um se nervoso. essa questão de, de vocação. Quer dizer, na verdade eu sei que é polêmico, mas assim, eu também me considero uma pessoa vocacionada. Eu sei que também falam que isso às vezes é problemático, mas assim, eu sou sangue verde, coração verde, mas também, assim, se a pessoa passou ali na defensoria, como você falou, ela vai ter ali os problemas na prática mesmo, né? Então, acho que vestir a camisa, assim, para a segunda fase, mesmo que você não seja aquela pessoa vocacionada, mas de vestir a camisa da instituição, também é importante para você conseguir bons resultados na prova. E sobre essa questão da preparação, você falou que ah, tinha saído do trabalho para se dedicar aos concursos e agora nessa fase de Santa Catarina ainda está assim. Aí você falou que está fazendo o estudo pela manhã, só que aí depois em outro turno você está se dedicando a uma outra fase de qual prova? Isso, à tarde eu tô me dedicando às provas objetivas que estão por vir, vou fazer todas. Vou fazer Rio Grande do Sul agora, no fim do mês, né? Aí creio que Pernambuco vem depois da prova da segunda fase de Santa Catarina. Então, depois do Rio Grande do Sul, eu vou me dedicar integralmente por um tempo à segunda fase. E aí, depois, vou me dedicar ao Pernambuco e depois ao Amazonas. Mas enquanto isso, se Deus quiser, eu vou estar me dedicando à prova oral, que vai ter dado certo, em nome de Jesus. Amém. Mas enquanto isso, eu estou me dedicando à tarde, que é o momento que eu menos gosto de estudar. Particularmente, sou muito matutina, gosto muito de acordar muito cedo e estudar bastante. Eu até estudo de noite, mas não é a minha preferência. Então, de manhã é o meu momento mais produtivo, então eu estou me dedicando para a segunda fase de manhã e de tarde. Faço questões, faço alguns cursos já voltados para a banca do Rio Grande do Sul, que também é própria desde a primeira fase. Então, tipo, tô meio que tentando equilibrar os Sim. pratinhos nesse meio. Sobre essa questão aí da preparação, eu também tive um momento que eu estava estudando para concurso, que aí eu também larguei o trabalho, mas aí eu fiquei em estágio de pós-graduação, porque eram só 5 horas. Só que aí, desde quando eu comecei a estudar para defensoria, aí eu já estava trabalhando. E quando eu fui fazer a segunda fase do Mato Grosso, foi quando eu tinha tomado posse num concurso, mudado de estado, de cidade, estava um caos. E só que aí nesse do Paraná já estava aqui estabilizado, mas ainda trabalhando. E aí para dividir o horário, eu sempre também sou essa pessoa que gosta de estudar de manhã, e aí eu trabalho 7 horas, né? Aí eu entro meio-dia, saio 7 da noite. E aí eu também sempre gostei assim de acordar cedo para fazer tudo e também cuidar da saúde física, só que quando você tá nessa reta final, às vezes não dá para você se dedicar como, sei lá, um muso, uma musa fitness do Instagram, mas você faz o mínimo para tentar manter a sanidade também. Ahn, e aí eu fazia assim, eu estudava também pela manhã, só que no decorrer da semana, né, como eu trabalhava, aí eu fracionava o estudo. Aí eu estudava de manhã, ia trabalhar, e quando chegava à noite, via ali um episódio de Os Simpsons, porque eu adoro jantar vendo, e depois eu voltava pro estudo. Só que aí no fim de semana, eu sempre tentei fazer essa simulação, né, de separar ali
as horas, geralmente são 5 horas de prova, né, por aí, para fazer peça e questão. E, nossa, eu acho que essa era a parte que eu mais odeio, assim, tipo, é, de simular mesmo, porque é cansativo. Mas aí eu sempre separava o fim de semana para isso. Nessa do Paraná, É, eu até comprei uns livros de, de peças práticas e tal. Também tinha o cursinho, o que eu usei, inclusive, foi o Jus Impacto. É, e aí, como é que fica essa questão da simulação para você? Você falou que você treina assim todo dia, mas não simulando tudo. efetivamente. É, Durante a semana, como eu tenho essa divisão de tempo, né, de semana que eu falo semana útil, né, segunda a sexta. No sábado e domingo é o período dos simulados. Então, tipo, eu deixo para fazer simulado de verdade no final de semana. Então, ou sábado ou domingo. E quando tá mais perto da prova, aí eu faço simulação de verdade, igual na prova. Então, tipo assim, porque a gente precisa ter descanso, José. Assim, é uhum, difícil pra gente entender que a gente precisa descansar. Eu é, falo que eu sou obcecada, mas eu também penso nisso, tipo assim, eu não é que eu pense, na verdade o meu corpo pensa por mim. Ele diz assim, querida, você é, precisa parar. tem que ter. Então, eu fazia. No Acre foi assim: a nossa prova ia ser duas no mesmo dia, né? Então, a minha ideia, inicialmente, era fazer o simulado assim. Só que eu nunca consegui. Eu disse assim: vou fazer na última semana. Na última semana antes da prova, eu vou fazer um simulado completo. Quem disse que eu consegui? Jamais. Eu fazia só um simulado do curso, né? Que são os simulados inéditos. Por isso que é bom a gente, assim, nem sempre dá para fazer mais de um curso. Mas assim, se puder fazer um curso que é o principal, que você vai usar os simulados, como simulações da prova, para treinar tempo e fazer questões inéditas, até porque prova antiga, às vezes a gente já fez. No meu caso, que eu tô fazendo as FCCs agora, tudo é inédito. Mas pessoas que já estão na estrada há algum tempo já viram essas provas algumas vezes. Então, tipo assim, os simulados dos cursos são essenciais nesse caso. Então, fazer um dia, pelo menos, de simulado completo, igual à prova, com o mesmo número de questões, que normalmente são os simulados dos cursos, e usar os demais simulados, seja as provas antigas ou simulados que você compre sem correção de outros cursos que você tenha adquirido, para fazer o treino de teses durante a semana. Que aí você não fica cheio de coisa para fazer, sabe? Que eu acho que Sim, foi o meu grande erro no Rio de Janeiro. Porque nossa, eu fiz a loucura de comprar 4 cursos. E nossa, eu não fiz efetivamente nenhum, saca? Então, tipo assim, eu acho que no Acre foi diferencial, porque eu investi num curso e fiz um complementar, sem correção. Então, este complementar era a fonte de treino de teses, além das provas anteriores Sebrasp. E o simulado ficava para o curso com correção. entendi. Então, assim, me ajudou muito essa técnica. E aí, sempre no final de semana. E aí, o curso que eu tinha contratado com correção eram 3 simulados, exatamente o número de finais de semana que eu tinha até a prova. Ah, bacana. Deu É, certinho. essa questão aí de não tornar maçante, eu também acho importante, porque eu acho que não só para a segunda fase, mas em qualquer etapa do certame, é importante você ter constância. E aí, como você mesma falou, às vezes a gente quer comprar todos os cursos, quer fazer muita coisa ali, fica desesperado, mas isso às vezes acaba impactando na nossa constância, né? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu estava começando a estudar para concurso, eu ficava tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer 8 horas, 6 horas líquidas aqui hoje. E às vezes eu conseguia, mas assim, conseguia ali, por exemplo, no domingo, e aí eu ficava 4 dias exaurido, sem conseguir fazer nada. E tanto é que acho que isso vem com amadurecimento, né? Mas, por exemplo, para a prova do Paraná, eu tenho para mim o mínimo que, tipo assim, eu não abro mão, que é tipo, 1 hora e meia todo dia, mas assim, todo dia mesmo, mantendo isso. E, claro, incluindo tempos de descanso também. E o mínimo ideal, que são 3 horas. Geralmente, eu sempre fazia 3 horas, mas tinha dia que eu não conseguia fazer o mínimo ali que eu não abria mão. Mas assim, às vezes a gente fica nisso de que precisa estudar umas 6 horas para conseguir passar, quando na verdade, às vezes, o mais importante é você
ter para si essa constância, esse comprometimento e acho que uma espécie de âncora, porque para mim, por exemplo, não passa pela minha cabeça de que nessa existência eu não vou ser defensor público. Eu, assim, uma coisa que eu tenho para mim que eu vou ser, tanto é que no Paraná eu tinha feito a segunda fase e aí teve a reaplicação e durante a correção da prova teve um ponto lá específico da minha questão que não tinha sido pontuado e aí eu tinha ficado abaixo do corte para ir para oral, mas aí, enfim, recorri e aí depois deu certo, mas o resultado para oral saiu uma semana antes de começar as arguições, o resultado definitivo da discursiva. Só que durante esse meio tempo, eu fiquei mais atrelado à ideia de que, assim, o que eu estou fazendo aqui, essa preparação, vai ser importante não só agora, mesmo que eu não passe aqui no Paraná, eu vou trazer essa bagagem comigo para os certames futuros, né? E aí eu acho que essa questão, principalmente ali para a segunda fase, você ter essa consciência assim de que você talvez não vai conseguir fazer tudo que você queria, até porque tem esse tempo pequeno, né, geralmente entre a primeira e a segunda, mas eu acho que tem que ter assim esses pontos que você não pode abrir mão, né, que é manter essa constância diária de estudo e como você falou, essa questão de já ter ali o esqueleto, às vezes umas frases prontas para coisas que tem todas as peças e as teses, né? Você vai lendo ali os espelhos e vai acabando por internalizar isso. Então, acho que tudo isso impacta aí na preparação, né? E, bem, eu acho que seria esse mesmo o nosso papo aqui. Muito obrigado, Thaís, por sua disponibilidade. Eu espero que dê tudo certo aí em Santa Catarina. Você arrasou na primeira fase, tanto é que você está lá na primeira lista, né, na primeira página do Olho na Vaga. Espero que dê tudo certo Eu aí tenho que também. colocar esse nome como um pseudônimo. Todo mundo tá me mandando mensagem. É tu, né? Eu Sim. digo, gente, meu Deus. É. E todo mundo com pseudônimo. Eu digo, gente, eu sou muito boa. O meu pseudônimo, eu vou falar aqui, é Camilizer na DPE, que eu sou fã da Camila Cabello. E aí tá lá. Todo mundo tem pseudônimo e eu não botei pseudônimo. Gente, meu Deus, socorro. Mas enfim. Mas assim, muito feliz com esse resultado. Lavou minha alma, né? Detalhe, eu acho que eu não te falei isso, que como eu não passei no Paraná, eu tava muito com essa ideia que eu nunca ia passar no Sul, porque o Sul era aquela coisa meio tipo, ah, meu Deus, eu nunca vou conseguir ultrapassar a banca própria. Enfim, e foi, nossa, uma grata surpresa. Assim, inclusive, o Olho na Vaga bateu certinho a minha pontuação mesmo antes. Eu sou louca, eu coloco antes do gabarito, meu Ah, Deus eu do céu. também. Eu saio da prova e já coloco porque eu fico assim, meu Deus, eu não quero tocar nessa prova até sair o E eu gabarito. disse pra mim mesma que eu não ia fazer isso, José. Eu falei, eu não vou fazer isso mais, porque eu tive a experiência do Paraná foi muito traumática. Tipo assim, quando eu botei o olho na vaga a primeira vez, tipo assim, que não tinha gabarito, foi triste, porque tava lá, tipo, eu dizia, não, eu vou conseguir, meu Deus, eu fiz uma pontuação muito alta e não sei o quê. E aí não deu, por 2 pontos, então eu fiquei muito, muito frustrada, foi horrível. Então eu disse, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Foi pra Santa Catarina, a Thaís fez o quê? Eu fiz a mesma coisa. Você é uma raça que vai te coragem. Mas assim, uma dica que eu falo assim em relação a esse olho na vaga é que se você tá muito ansioso, assim, já para ter uma prévia, vai lá e joga, mas não fica olhando o resultado, porque o Sim. que eles mostram ali, porque o cálculo que o olho na vaga faz da primeira fase é com base nas respostas que o pessoal vai colocando. Inclusive, ele identifica automaticamente o seu tipo de prova, mesmo se você não souber, com base nas respostas similares. Mas eu lembro que teve, por exemplo, a prova de analista aqui da Defensoria do Distrito Federal, que foi o Sebrasp, e tinha português. E aí tinha umas questões lá, umas cinco, que eu tinha certeza de que eu tinha acertado e o olho na vaga tava indicando que não. E aí, tipo assim, eu fiquei, gente, não é possível.
E, enfim, o Olho na Vaga tem um pouco esse problema, assim, que ele vai com base no que o pessoal vai colocando mais, né? E aí, assim, o que eu faço é jogar ali e esperar até sair o preliminar, porque aí já filtra tudo, né? Mas, Sim. enfim. É bem isso, mas foi bem isso. E dessa vez ele cravou. Foi tipo assim, não mudou nada a minha pontuação. Assim, eu acho que vai vir muita anulação. Isso é papo de, enfim, concurseiro louco, que a gente fica comentando prova. Mas, assim, vamos ver, né? Eu tô feliz com o resultado, porque eu acho que foi, como eu disse, lavou minha alma. Que eu disse assim, meu Deus, eu finalmente consegui passar no Sul. E agora é me dedicar para conseguir passar na segunda fase, que é, assim, vários primeiros, né? E, enfim, tirar essa carga, acaba que o Sul, ele tem, o Sul e Sudeste, eu acho que tem um pouco de carga para qualquer concurseiro, porque é muita concorrência, são muitas pessoas, mas não que aqui no Norte também não seja, mas acaba que aqui no Norte a galera vem menos, porque sabe a realidade dos nossos estados, que são estados grandes, assim, tem muito estado pequeno também, mas assim, a, pensando no Pará e Amazonas, por exemplo, que são estados de proporções continentais, então as pessoas já ficam meio assustadas. Mas, assim, Esse, uma terra maravilhosa. E eu puxo o saco do meu estado mesmo, porque, enfim, não tem como não gostar de morar aqui. Eu sim. falo mesmo. Mas assim, se não quiserem vir também, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui Menos nesse negócio de no concorrência. Pará. É, mas, Não, mas assim, sem brincadeira. Maravilhoso. essa Sim. questão do sul e do sudeste, eu nem sei. Você tá falando aí, eu tô ok. Porque eu não costumo olhar concorrência. Eu geralmente nem olho o número de vagas, por exemplo, no Paraná eu acho que é só uma, né, imediata. Mas, enfim, eu fui lá e fiz. E também tem às vezes uns concursos que o edital mostra um salário ali, mas eu também nem sei às vezes, porque Isso eu não olho também. eu Sim. abstraio. Eu abstraio, tipo assim, não olho concorrência, não olho salário, porque eu sei que isso vai ficar, tipo, na minha cabeça, né? E aí você falando do Sul, eu fiquei, tipo assim, gente, eu não sabia disso, e ainda bem que eu não soube, porque se eu soubesse. Mas não é nem pela concorrência, não é nem tipo, porque tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil candidatos. Não é nem por isso. É só pela, tipo assim, pela projeção que as pessoas têm. Tipo, que as Ah, pessoas entendi. gostam de fazer. As provas que as pessoas realmente comentam, eu vou fazer essa prova. E provas que as pessoas dizem, não, não, vou deixar passar porque é muito caro. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, muita gente não sabe, né? Tipo, sair do norte é muito difícil. Nossa, É, tipo assim, é muito. uma condição, é muito complicado. Eu tenho amigas que moram em São Paulo e fizeram a prova do Paraná tranquilamente, tipo assim, com preços de passagem, assim, tipo, às vezes foram de ônibus. E Uhum. assim, eu não saio do meu estado se não for de avião, É, porque são dias e dias de ônibus, saca? sim. E o avião é caríssimo. Nossa, Então, tipo, quando as demais. pessoas falam, pra acessar o teu estado é muito difícil, eu digo, gente, eu tenho que sair desse estado toda vez pra fazer prova. Então acaba que é um pouco desleal também. Mas assim, é isso que eu falo para minhas amigas nortistas todas, eu digo assim, não, a gente tem que botar a cara a tapa mesmo, porque assim, é muito difícil. A gente sabe a realidade dos nossos estados, a gente quer ficar aqui, mas também não tem tanto concurso. A gente vê, tipo, quando a gente compara, por exemplo, com a realidade de São Paulo, que tem concurso sempre, Brasília, que tem concurso sempre, Rio de Janeiro também. Então, tipo assim, aqui demora 5, 6 anos para ter um concurso. Nossa, isso Então a ainda gente tem você que está dar, sendo otimista, porque lá no Tocantins eu acho que a última tinha sido 2013 e a outra que teve foi em é, 2022. exatamente. Então, tipo assim, a gente tem que dar a cara a tapa, sabe? E, assim, mostrar a nossa força, sabe? Eu acho, tipo, é isso. Qualquer brasileiro, assim, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, é possível. É isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, é possível para qualquer pessoa. Mas, assim, lógico, sabendo que é muito difícil, porque existe um privilégio de poder sair do norte para fazer prova. Então, tipo assim, tem isso também, sabe? Eu acho que nossa, é uma realidade que nem todo mundo conhece, que eu queria trazer também, porque nem todo mundo sabe quanto é difícil para um nortista sair da sua Sim. cidade para poder perseguir esse sonho que a gente tem. Mas, assim, eu acho que se dedicar e ir atrás e botar a faca no dente, como diz aí o pessoal de polícia também, mas, assim, dizer que não, eu vou conseguir. E não importa a concorrência, igual tu falaste, não importa. Não importa o salário. Muita gente me pergunta, qual vai ser o salário? Não, um salário menor nessa parte do país. Eu digo, gente, eu quero ser defensora.
Não importa onde seja, não importa com quanto vão me pagar. Eu quero ser defensora. E é isso, é esse o objetivo final, sabe? E, enfim, e sai em frente. É, tem alguma dica, algum recado aí que você quer deixar antes da gente se despedir aqui do pessoal? Ah, eu acho que, tipo assim, primeiro, obrigada por ter me convidado. Eu me senti muito, muito honrada. Às vezes a gente se sente muito, muito sozinho nessa vida de concurso, sabe? E assim, o Instagram me abriu muito as portas para conhecer muita gente maravilhosa, inclusive você. E eu fico muito honrada, assim, sabe? Tipo, é muito tempo de estrada, são anos e anos querendo isso, sonhando com o dia que eu vou ter a minha beca, inclusive, eu vou ter, não, eu já tenho a beca. Porque, enfim, Bacana. é, eu acabei achando que eu ia tomar posse no início desse ano, só que acabou não saindo. Mas, assim, eu sei que vai chegar o meu momento. Então, assim, é o momento que eu vou vestir a beca e efetivamente, tipo, defensorar. Eu acho que é isso, sabe? Tipo assim, e não desistir. Muita gente me pergunta assim, nossa, quanto tempo tu tá estudando? Há quanto tempo tu estás, nessa lida? Eu falo, 7 anos. E as pessoas ficam, nossa, mas tanto tempo assim. Eu digo, gente, não necessariamente você vai passar todo esse tempo, mas não foca no período, não foca no processo, foca no que você quer. Você quer ser defensor. Você quer ir lá e atender as pessoas e fazer a diferença na vida de uma pessoa, às vezes com uma peça, às vezes com uma conversa. Então, eu acho que foca nisso. Foca no que você quer. Não importa quanto tempo demore, não importa quanto tempo seja difícil, quanto seja difícil, porque vai ser. A gente não pode dizer que o processo é maravilhoso, porque não é. É um processo difícil, é um processo demorado, é um processo que a gente sofre no meio, mas eu acho que, apesar de tudo e apesar de todos, o objetivo, o olhar para frente e ver a Thaís Defensora atendendo os seus assistidos é o que me move e eu espero que mova todo mundo que esteja ouvindo, sabe? Que mova. Deixa teu sonho te mover. Porque eu acho que o sonho é a mola mestra do que faz dar certo. Porque não adianta a gente achar que vai acontecer amanhã. Talvez aconteça daqui a 10 anos, talvez aconteça daqui a 1 ano, talvez aconteça daqui a 5. A gente não sabe quando. É uma questão de. Não é uma questão de se, mas é uma questão de quando vai acontecer. E não deixa de acreditar. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Nossa, perfeita. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje com essa maravilhosa Thaís. E qualquer coisa, podem mandar mensagem para ela no Instagram, que é @defensorathaís, com TH. E qualquer coisa também podem mandar mensagem para mim no @defensorarei. E é isso, gente. Até a próxima.